cremos que a tua presença é real nesse lugar. Que o Senhor cresça em nós nessa noite. Que o Senhor cresça em cada um dos seus filhos, das suas filhas que estão aqui nessa noite. Que o teu poder, Senhor, que está nesse lugar, comece a tocar, Jesus. Comece a tocar nesses corações aflitos, esses que já não têm enxergado mais a esperança, Jesus. Esses que a tristeza se tornou uma realidade. Ah, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui nessa noite, eu sei que tu está aqui. A tua presença é real nesse lugar, Jesus. E eu já quero declarar no poder do nome de Jesus que toda tristeza, que toda amargura, que todo luto que tem sondado os seus filhos, as suas filhas, tudo aquilo que tem visitado as casas, o trabalho, por onde ele está, levando más notícias, trazendo sensação de tristeza, de angústia, de dor. Pai, eu quero declarar pelo poder do teu nome nessa noite que começa a mover nos céus, mover sobre os céus das casas, sobre os céus da onde essas pessoas moram, da onde essas pessoas trabalham. Tudo aquilo que tem trabalhado contra a vida, tudo aquilo que tem se levantado contra a vida deles, eu quero declarar pelo poder da tua palavra, pelo poder do nome de Jesus, a mudança, a transformação. Aonde havia tristeza, haverá alegria. Aonde havia doença, haverá cura. Aonde havia, Senhor, sintomas, aonde havia sintomas, Senhor, aonde havia dores, aonde havia sofrimentos, aonde havia coisas que tinham tirado a paz dos seus filhos, nós declaramos em nome de Jesus nessa noite, fora do nosso meio, fora dessas casas, toda palavra de acusação, todo levante, toda situação que se levanta, todo pensamento contrário, pensamento de suicídio, de morte, pensamento de desistência, nós declaramos no poder do nome de Jesus nessa noite. Como Paulo no caminho de Damasco teve os seus olhos abertos para enxergar o poder do nome de Jesus. Nessa noite eu declaro que olhos estão sendo abertos, que olhos estão sendo abertos, que uma visão daquilo que o Senhor vai fazer está sendo revelada aos teus filhos, e que não importa os caminhos por onde eles têm andado, e que não importa a tristeza ou o sofrimento, o Senhor nessa noite está se revelando, o Senhor nessa noite está revelando o seu propósito, ainda que na dor, ainda que no sofrimento, ainda que na vontade de desistir. Permita ser tocado por Ele nessa noite. Permita ser tocado por Ele nessa noite. Não é um arrepio, não é uma sensação de tranquilidade, mas é o toque dEle, é a presença dEle. Não se deixe enganar. Não acho que está acontecendo algo natural, está acontecendo algo Ele está movendo as coisas que você não viu. Ele está movendo as coisas que te jogavam
jogavam para baixo. Cresça em nós, Jesus, nessa noite. Que o Senhor cresça em nós, Jesus. Mais de ti, Jesus, nessa noite. Não fique com seus lábios fechados. Faça dessa canção a sua oração nessa noite. Menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os Declare isso, declare isso. Menos de mim, menos de mim, menos de Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor.
Desde o começo desse culto, Jesus. Nós sabemos que a Tua presença é real nesse lugar e nós a podemos sentir, Senhor, no ambiente onde o Senhor está. E nós sabemos que nessa noite o Senhor tem algo para as nossas vidas, ó Pai, que é a Tua palavra, que é tão poderosa, Senhor. Meu Deus, que a revelação da Tua palavra, Senhor, o poder da Tua palavra, que é transformador, nesse lugar, nessa noite, Senhor. Flua, Senhor, e corra, Senhor, como um rio de vida, como um rio que transforma, como um rio que abastece, como um rio que dá vida, Senhor, aos lugares mortos, aos lugares, meu Deus, onde há existência. Meu Deus, pela Tua misericórdia e pela Tua graça, Senhor, usa a minha vida nessa noite para ministrar a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém? Olha para a pessoa do seu lado e diga: que bom que você veio. Que bom que você veio. Pode tomar seu assento. Amém.
Glória a Deus. Diga glória a Deus, irmão. Mais forte. Glória a Deus. Chegou do serviço, está cansado. Queridos, algo muito poderoso é falar sobre Paulo, é falar sobre a transformação, é falar sobre o que Cristo quer fazer em nós todos os dias. Nós não somos transformados no nosso esforço humano. Quem é transformado no seu esforço humano? Obrigado. Nós só somos transformados em Cristo Jesus. Amém? Então, todos nós, todo ser humano, se tornamos refém por um período, ou escravos do pecado, a partir do momento que Adão peca, o pecado entra no mundo, e a partir do pecado de Adão, todos nós se tornamos pecadores. Mas Deus é tão justo, tão limpo, tão puro, tão sábio, tão soberano, que Deus enviou o seu Filho, o seu único Filho, para morrer por todos nós. Então entenda aonde está a justiça de Deus. Por causa de um, o pecado entrou. Por causa de um, nós fomos condenados. Injusto. Você não estava lá no Jardim do Éden, estava? Quem estava no Jardim do Éden aqui? Levanta a mão. Ninguém. Agora deixa eu fazer outra pergunta. Quem estava lá na cruz? Levanta a mão. Ninguém. Mas o seu pecado estava lá. O meu pecado estava lá. Quando Adão pecou, ele pecou por todos nós. E todos nós levamos a culpa. Quando Jesus morre na cruz, ele morre por todos nós. E todos nós recebemos a graça. Então nós começamos a falar sobre essa transformação, sobre Cristo viver em nós. E aí nós começamos a falar sobre um homem chamado Paulo, que chamava Saulo, que era perseguidor do Evangelho, que era fariseu. E esse homem perseguidor do Evangelho, um dia, no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. Ele tem um encontro. E quando ele tem esse encontro com Jesus, ele perde a sua visão natural. Ele não enxerga mais. Paulo para de enxergar as coisas naturais. E aí ele fica 3 dias cegos. 3 dias cego. E aí nesses 3 dias cego, Paulo vai recebendo direções de Deus. E aí ele encontra um homem chamado Barnabé, que restaura a sua visão. Deus tira a visão de Paulo para colocar a visão dele. Não existe como um homem ou uma mulher ser transformada, querendo enxergar e querendo fazer as coisas do jeito dele e do jeito dela. A nossa transformação é anular a nossa vontade para viver a vontade de Cristo. Então deixa eu dar uma notícia para você nessa noite. Não sei se isso vai te animar, mas você foi chamado para fazer a vontade de Cristo. E aí por muito tempo nós caminhamos com medo de fazer a vontade do diabo. Não, pastor, não quero fazer a vontade do diabo. E aí nós começamos a ter a revelação que o problema não é fazer a vontade do diabo. O desejo do diabo não é que você faça a vontade dele. Deixa eu me corrigir. Tem problema fazer a vontade do diabo, sim. Minha fala está errada. Mas o diabo não quer que você faça a vontade dele. Simplesmente, ele quer que você faça a sua vontade. Porque a sua vontade não é a vontade de Deus. Quando Jesus está próximo a ser crucificado, ele diz: Pai, aguenta um pouquinho, mais uma semana. Vocês vão aguentar só mais uma semana. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feito a minha vontade. Isso é Jesus dizendo.
mas que seja feito a sua vontade. Então a nossa transformação começa quando nós decidimos fazer a vontade de Deus. Não importa o seu estado, não importa a forma que você está, não importa o jeito que você chegou, mas precisa haver uma decisão de fazer a vontade de Deus. Não importa, pastor, você não sabe como eu estou, não importa, irmão, como você está. O que eu quero saber de você é se você decidiu em fazer a vontade de Deus. Um dia todos nós, eu não sei se tem alguns aqui que nasceram no berço evangélico, nunca pecaram, mas um dia, por exemplo, eu vou falar de mim, eu entrei na igreja, entrei toda arrebentado, fazendo as coisas erradas, fazendo a minha vontade, a minha. Qual que era a minha vontade? A minha vontade na época era ir para a balada, era fumar, era beber, era a minha vontade, era minha. Então eu fazia a minha vontade para agradar os meus desejos, para me agradar, para agradar aquilo que eu queria fazer, para me satisfazer. E quando nós decidimos fazer a vontade de Cristo, nós decidimos agradar a Cristo. E quando nós agradamos a Cristo, nós começamos a agradar a Cristo, nós começamos a ter a satisfação, nós começamos a receber de Cristo aquilo que verdadeiramente nós precisamos. Por exemplo, eu bebia, fumava, saía com uma balada, mas no outro dia o vazio continuava no mesmo lugar. O vazio continuava no mesmo lugar. Acordava mais vazio, às vezes acordava mais triste e acordava sem dinheiro. Isso era o pior. Eu tinha gastado todo o dinheiro, não sabia nem com o quê. Ainda bem que naquela época não tinha cartão de crédito, mas tinha limite, não? Tinha cheque na época. Eu sou dessa época que existia cheque. Mas você gastava tudo por uma dependência e por uma vontade para satisfazer algo. Então a gente não tinha restrição, eu falando de mim, eu não tinha restrição, o que eu tinha que gastar eu gastava, o que eu tinha que fazer eu fazia, e aquilo me dava um prazer momentâneo. Eu disse esses dias aqui, e algumas pessoas às vezes até se escandalizam com algumas coisas, mas o maior erro da gente, a gente às vezes falava para alguém assim: a droga é ruim. A pessoa que usa droga, ela tem uma sensação momentânea que aquilo está dando uma energia, está dando uma nostalgia, né? Está fazendo algo e aquilo dá uma sensação boa, momentânea. Aonde está o problema? É depois, é a consequência. O pecado, se pecado fosse ruim, eu não lutava contra ele. Às vezes a gente fala assim: não, o pecado é ruim. O que é ruim? É a consequência do pecado. Porque se o pecado fosse ruim, você não ia querer. Se o pecado fosse ruim, eu não ia querer. Pastor, não é desse jeito. Tudo que é proibido atrai. Tudo que é proibido atrai. Adão foi assim. Adão, o jardim está todo aí para você, mas você não pode mexer aqui. Onde Adão foi mexer? Não, onde ele não podia. E nós, como seres humanos, eu lembro que há pouco tempo atrás o pessoal, até algumas pessoas ainda no Instagram estão fazendo muito isso. Devido à grande polêmica, devido a isso, devido àquilo, nós não vamos remover o conteúdo do nosso story. O que você vai fazer? Você vai lá ver o story da pessoa. Você vai ver lá o story da outra. Tem uma propaganda escrita para a direita. Está escrito, está uma seta para a direita lá. E aí está escrito: não olhe. O que você vai fazer? Quem vai olhar aqui, levanta a mão. Pode levantar a mão, irmão, não precisa ter vergonha. Quem começou isso foi Jesus. Quem começou com esse marketing foi Jesus. Jesus fazia o milagre, falava: não conte para ninguém. O que o pessoal fazia? O que aconteceu? Eu fui curado por Jesus. Jesus quer transformar a sua vida. Jesus quer transformar. Jesus quer tirar a gente do nosso estado para colocar no estado dele.
Jesus quer que você declare: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida de Deus em nós tem que nos transformar. Não é sobre ir no domingo, tomar a ceia, pastor, a ceia tem importância, tem. Muito importante participar da ceia, domingo a ceia. Mas a minha decisão em ser transformado por Cristo é muito mais importante do que qualquer coisa. O que eu preciso é assumir a responsabilidade de ser transformado por Cristo. De ser o Paulo lá de Atos, capítulo 9, se não me engano. De ser o Saulo, que começou perseguido, que começou em encontro, mas quando tem a revelação de quem Cristo é, quando tem os olhos abertos, ele decide não fazer mais as mesmas coisas, ao ponto dele declarar: tudo aquilo que eu tinha, tudo aquilo que eu desejava, tudo aquilo que eu queria, eu considero esterco. O que ele está dizendo? Todo o meu passado, toda a minha vontade, todo o meu desejo, tudo aquilo que eu queria, eu vi que não é mais importante do que a presença de Deus sobre a minha vida. O que nós precisamos nesse tempo são de homens e mulheres que desejam ser transformados por Deus. São homens e mulheres que desejam a presença dele mais que tudo. São homens e mulheres que não se vendem, não se rendem e não renunciam à vontade de Deus. O que torna alguém santo, o que torna alguém precioso aos olhos de Jesus, não é a santidade, é o pecado. O que atraiu Deus, o que fez Jesus vir, não foi a santidade de um povo, foi o pecado de um povo. E aí ele olha para um povo e diz: eu vou transformar esse povo, eu vou transformar a morte em vida. Então, quando nós somos atraídos por Ele, quando nós somos chamados por Ele, é para gerar uma transformação em nós. Deus quer transformar as nossas vidas, Deus quer transformar o seu casamento, Deus quer transformar a sua casa, Deus quer transformar o ambiente de trabalho onde você trabalha, Deus quer transformar os lugares onde você frequenta. Só que pintando parede, arrumando lugar, trocando cadeira de lugar, colocando móvel novo, o lugar vai transformar. Deus não transforma lugares sem transformar pessoas. Pastor, Deus não transforma lugares sem transformar pessoas. Então Deus quer te transformar para que a tua transformação transforme outras vidas. Deus quer te mudar para que a mudança na sua vida mude o ambiente onde você está. Irmão, eu sou uma pessoa muito otimista, então eu tenho muita dificuldade de estar para baixo. Se você vê eu para baixo, pode estar caindo o mundo, mas eu sou otimista. Eu estou sempre acreditando que vai mudar. Então às vezes eu faço piada até com coisa séria. Depois eu falo: Jesus, eu não podia ter feito isso. Já fiz. Então eu tenho dificuldade, às vezes, de lidar com algumas pessoas que olham: não, isso aqui está ruim, isso aqui vai piorar, não sei o que. Eu falo: a pessoa fala assim: meu Brasil está ruim. Aí fala: vai piorar. Não vai nada, vai melhorar. Não há nada que esteja ruim que não possa piorar. Não há nada que esteja ruim que Jesus não possa transformar. Amém. Então nós temos que entender que a partir da nossa fala, que a partir do nosso agir, que a partir da forma que nós se comportamos, a nossa transformação começa a partir de nós. Deixa eu dizer para você: a sua transformação não depende de ninguém. A minha transformação não depende de ninguém, a não ser de Jesus. Então tem pessoas que contribuem para isso. Por exemplo, eu tenho um funcionário que eu já quis mandar ele embora umas 30 vezes. Só para você ter ideia, o tanto de raiva que ele não faz. E um dia eu estava indo para casa, eu estava indo bravo, eu falei: eu vou mandar mensagem para ele, eu vou mandar ele embora. E aí Jesus falou para mim na hora, assim, o Espírito Santo falou na hora: ele é igualzinho você. Eu falei: sério? Ele falou assim: ele é igualzinho você. Lembra quando você trabalhava na empresa lá, você fazia com o seu chefe, ele está fazendo a mesma coisa? Eu falei: eu vou mandar ele embora. Jesus disse: não vai nada.
Vou nada, Jesus. Morei, tá lá. E essa semana, tá um doce ele, vou até com medo. Tá um doce ele, sabe? Eu falei, Jesus transformou, ele está tramando alguma coisa. Estou até esperto com ele. Eu falei, alguma coisa tem aí, Jesus. Ou o Senhor transformou ele, ou ele está tramando alguma coisa. Então, nós às vezes falamos para Jesus assim, muda a situação, muda essa pessoa, muda Jesus, muda o meu chefe. Não, Deus está usando o seu chefe para te mudar. Muda essa pessoa que trabalha do meu lado. Não, Jesus está usando essa pessoa para te transformar, para te mudar. Às vezes você está orando para Deus mudar algumas situações na sua vida, e aquela situação que você está enfrentando está sendo usada por Deus para te mudar, para te transformar. Pastor, Jesus permite essas coisas? Permite. Porque de que forma somos mudados? A não ser passando pela prova, passando por situações. Não existe transformação. Você vai ser transformado e acabou. Não. A transformação nas nossas vidas, ela só acontece a partir do momento que nós enxergamos que nós precisamos ser transformados. Então, eu estou bem, estou bom, está tudo bem, não, eu sou o melhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, a partir do momento que você enxerga que está bom e do jeito que você está bom, você não quer. Bom, Jesus faz igual o jovem rico para você. Vai e vende tudo que você quer, que você tem, e volta. Dá aos pobres e volta, e continua comigo. Foi embora. Jesus não foi atrás dele. Aquela situação era para gerar uma transformação nele, era para ele enxergar que ele precisava se desprender de algo ainda. Mas aquele confronto fez ele embora. Quem quer ser transformado aqui? Quem precisa ser transformado? Amém. Ainda bem que eu não estou sozinho. Então esse Saulo, ele acreditava naquilo que ele fazia, ele acreditava que ele estava fazendo algo certo. Mas chegou um momento que ele teve a visão de que aquilo que ele fazia era errado. Esse Paulo lá na frente, ele vai ser questionado. Esse Paulo lá na frente vai ser questionado, dizer, você não andou com Jesus como que você é um apóstolo? Ele diz, só quem me apresentou o Evangelho não foi homem não. Quem me apresentou o Evangelho foi o próprio Cristo no caminho de Damasco. Então talvez algumas pessoas digam, quem você pensa que é para você ser crente? Quem você pensa que é para você estar orando? Quem você pensa que é? Irmão, não é sobre o que você pensa sobre você, é o que você pensa sobre Cristo. Transformação não é o que eu penso sobre mim, é o que eu penso sobre Cristo. Então quando eu respeito uma pessoa, eu respeito porque eu considero, porque eu admiro, então eu respeito. Então transformação não é o que eu penso sobre mim, é o que eu penso sobre Cristo. É eu renunciar ao meu próprio eu, é renunciar à minha própria vontade, é renunciar àquilo que talvez eu carreguei por anos acreditando. E dizer, Jesus, eu renuncio tudo para te servir, para te seguir. Pastor, mas eu caminhei durante anos achando que era de uma maneira. Eu conheci o Evangelho, descobri que é de outra. Eu achei que eu tinha que me prostrar diante de uma imagem, eu achei que eu tinha que fazer algumas coisas para chegar até Jesus. E eu estou descobrindo que é de outra maneira. Pastor, eu achei que eu podia fazer algumas coisas, eu descobri que eu não posso mais, se eu fizer isso. Velho no relacionamento com Deus, você está disposto a renunciar? Irmão, não é sobre ser fácil, é sobre decidir. Algumas pessoas falam para mim, não é fácil, não é sobre ser fácil, é sobre decidir. Eu quero viver a transformação sobre a minha vida. Fácil não é, deixa eu te dar uma notícia. Você quer? Não é fácil. Nós vivemos num mundo hoje que tudo é negociado. E você me desculpa, algumas coisas que não é para ser aceita dentro da igreja, até é aceita. Pastor, você não aceita pessoas dentro dessa igreja? Aceita todo mundo, irmão. Quem quiser vir, pode vir. Só que o Evangelho de Cristo, ele nos transforma.
E como eu estou aqui para ser transformado, você também está aí para ser transformado. Então a transformação de Cristo em nós nos leva todos os dias para mais perto dele. Quanto mais eu sou transformado, mais para perto dele. Quanto mais Paulo era transformado, mais para perto dele ele ia. Quanto mais os discípulos eram transformados, mais para perto dele ele ia. Então a transformação em Cristo Jesus, a vida de Deus em nós, faz cada dia mais nós dependemos dele, porque nós entendemos que só a vida nele. O que fez Paulo deixar tudo? Foi entender que só a vida nele. O que fez você deixar um monte de coisa que você fazia? Ele está deixando aí. Só a vida nele. Às vezes a gente pensa assim, não, isso aqui que é vida. As pessoas postam assim, isso aqui que é vida, isso aqui que é vida. Não, aí é vida, hein? Tem vida mais barata, mas não presta. Deixa eu achar um versículo aqui. Um versículo que doeu para mim. Mateus 16, 25, por favor, põe aqui. Esse versículo doeu para descer em mim. Porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem quiser perder a sua vida por minha causa, esse a achará. Como é isso? Tem algumas traduções que diz: aquele que achar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida, isso vai achar. É a mesma coisa, mas em tradução. O que quer dizer isso? É que muitas pessoas estão dizendo, não, eu estou vivendo a minha vida, estou curtindo a minha vida. Eu estou curtindo a vida, pastor. Pastor, é errado para a praia, não, irmão. Errado é você ir para a praia e me convidar, isso é errado. Você ir para a praia e me convidar, não é errado. Tem que me convidar. Mas muitas pessoas estão aí vivendo a sua vida, gastando a sua vida, bebendo numa balada, fazendo um monte de coisa, e dizendo, não, isso aqui que é vida. Pastor, você está julgando? Não, não estou julgando. Eu só digo para você que isso não é vida, que só tem vida em Deus. Não existe vida em outro lugar. Se você pegar um peixe e tirar ele da água, durante algum tempo, não sei o tempo exato, mas ele vai morrer. Por quê? Porque ele saiu da água, o ambiente dele é água. Se você tirar uma flor da terra e deixar ela fora da terra por um período, ela vai morrer. Por quê? Porque o ambiente dela é a terra, precisa de água, precisa daquela superfície. E aí eu e você saímos de quem? De Deus. Então só tem vida para mim e para você em Deus. Porque quando você sai de Deus, você para de receber a vida de Deus, você morre espiritualmente. Você desliga de Deus. A pergunta de Deus para Adão não foi: Adão, disse Adão, onde você está? Por quê? Porque Adão tinha saído de Deus. Quando nós decidimos fazer a nossa vontade, nós saímos de Deus para viver o nosso próprio eu, o nosso próprio desejo, a nossa própria vontade. Então só a vida para mim e para você em Deus. Pastor, isso é a verdade. Se te contar de outro jeito, não sei, mas essa é a verdade. Só existe vida para mim e para você em Deus. Quando Jesus está crucificado, quando Jesus está sendo crucificado, que ele acha que o Pai, ele se separa do Pai, ali é um desespero, porque o meu pecado, o seu pecado, por um momento separou o Pai do Filho. Então, pastor, o que me separa de Deus? O pecado. O que me leva para longe de Deus? O pecado. Mas quando eu reconheço, é o mesmo que me devolve para Ele. Davi pecou, mas ele reconheceu que falhou. E quando ele reconhece que falhou, ele é devolvido para Deus.
Então, pastor, eu não vou pecar, você vai. Eu também vou. Você vai errar, você vai falhar. O que eu não posso me acostumar é ter uma vida de pecado. É ter uma vida longe de Deus. Então, mesmo em Deus, eu posso falhar, eu posso errar. Só que eu não posso aceitar viver longe de Deus por causa das minhas escolhas, por causa do meu tempo. Então, o que eu preciso decidir? Decidir ser transformado. Decidir que essa presença me transforma. Porque não é sobre um esforço meu, mas é sobre uma decisão minha. Pastor, eu estou me esforçando para ser transformado. Eu estou me esforçando por um monte de coisa. Não é sobre um esforço humano, é sobre uma decisão. E quando eu decido, eu acesso o Pai. E quando eu decido, eu vou para Ele todos os dias. E quando eu vou acessando ao Pai, quanto mais eu acesso, mais eu recebo. Sabe um lugar ilimitado que você vai e não deixa de receber? Sabe um lugar ilimitado que não acaba? Não acaba, sempre tem. Você vai no rio ali e não para de correr. Tem água correndo. Em Deus da mesma maneira. Toda vez que você vai na fonte, tem algo para você. Amém. Toda vez que você ora, tem algo para você. Toda vez que você busca a face de Deus, tem algo para você. É uma fonte inesgotável. É um rio que está correndo. Um rio do trono de Deus que está correndo na sua direção. Mas a minha decisão, aonde eu entro nisso, onde você entra nisso, eu tenho que ir. Pastor, eu estou esperando eu ser transformado para ir para a igreja. Irmão, esse é o lugar das pessoas imperfeitas. Esse é o lugar do tratamento. Esse é o lugar que você precisa vir para ser transformado por Ele. Não existe outro lugar. Não existe outro lugar. Pastor, que lugar que eu vou ser transformado? Em Deus. Quando eu digo igreja, eu não digo só esse ambiente de parede. Talvez você faça um culto lá na sua casa, na sala, e Deus vem e você é transformado naquele culto. Talvez você está indo para o seu serviço, Deus te pega no meio do caminho, começa a ministrar o seu coração e ali você é transformado. Mas o que precisa? O desejo pela transformação. O desejo para que a vida de Deus flua em mim, para que eu viva a vida de Deus. Paulo sai em um caminho, e nesse caminho ele teve um encontro com Cristo. Para onde você está indo? Da forma que você tem andado. Da forma que você tem andado, da forma que você tem vivido, tem te levado para onde? As suas escolhas têm te levado para onde? Os lugares onde você vai, os lugares onde você frequenta, vai te levar para onde? Pastor, você está me acusando, meu irmão, estou te alertando. Para onde você quer ir? Essa é a transformação que você quer ver? Essa é a transformação que você quer ver no seu casamento? O modo que você tem se comportado com o seu esposo, o que você tem dito dentro da sua casa, o que você tem dito com os seus filhos, a forma que você se comporta na empresa, a forma que você se comporta com seus pais, a forma que você se comporta nos lugares onde você trabalha. Isso revela Cristo, isso é a transformação de Cristo Jesus. Revela alguém que Cristo está dentro dele, que é a morada de Cristo. Pastor, irmão, é muito mais do que você faz, do que você fala. O Evangelho é muito mais do que você faz, do que você fala. Pastor, eu falo tão bonito, eu faço tão bonito, mas o que você faz? O que você faz? É isso que revela o que está dentro de você. O que você faz? O que você tem feito com essa palavra tão preciosa? Se eu chegasse lá no seu trabalho agora e falasse, como que é fulano aqui? Claro que eu não vou fazer isso. Chegasse lá na sua casa e falasse, como que é fulano aqui?
Irmão, chega de entrar e sair do culto. Quer dizer, não, eu fui para o culto hoje, saí do culto. Não. Todo lugar que você está é um culto. Pastor, todo lugar que você está é um culto. Todo lugar que você está, a presença de Deus está lá. Então esse negócio de entrei na igreja, estou no culto. Sai da igreja, não estou mais no culto. Todo lugar que você está, a presença de Deus está lá, com você. Então o mesmo comportamento que você tem dentro da igreja, você tem que ter na sua casa, você tem que ter no trabalho, você tem que ter no lugar. Então não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então tem uma responsabilidade sobre isso. Talvez seja muito bonito dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas as suas atitudes revelam isso. As minhas atitudes revelam isso. Pastor, eu estou no culto, sentadinho, estou ouvindo a palavra. Pastor, você está bravo também? Não estou bravo. Tranquilo. Está benção, também estou apanhando aqui com você. Eu estou no ônibus aqui, essa mulher pisou no meu pé. Se ela pisar de novo, ela vai me conhecer. Mas ela conhecer Jesus. Ontem eu estava saindo do condomínio, eu não dei certo, a mulher me xingou tudo. Aí eu dei ré, ela parou o carro. Ela falou, vamos ver o que eu falei, moça, desculpa. Minha filhinha me distraiu, eu não dei certo. Desculpa, moça. Ela olhou para mim assim, tá bom. Se fosse antigamente, ela não ouviu um bolão. Você está pensando quem é? Você sabe não dirigir, você é a mulher, brincadeira. E a mulher sabe dirigir, não sei as outras, mas a minha sabe. A Letícia também. A Juliana sempre fala. Para seguir a Juliana. Ah, você também, as duas, Juliana. Então, queridos, é uma oportunidade de revelar Cristo. Deixa eu te falar para você, você tem que ser mais crente lá fora do que aqui dentro. Aqui dentro está fácil, você senta, ministrado, ninguém vai te xingar, ninguém vai te bater, ninguém vai te fechar no trânsito, ninguém vai falar mal de você, ninguém vai inventar coisas sobre você, não vai ter seu chefe aqui para puxar a sua orelha. Está tranquilo, irmão, esse ambiente está tranquilo. É lá fora que a gente revela se Cristo vive em nós ou não. Peraí, te pegar. Faz igual Pedro. Pega a espada, tenta dar no pescoço, mas só pega na orelha. Vai da espada, Pedro. Vai da espada. Jesus pega aquele homem e põe a orelha do soldado mau. Certo dele, você está atrapalhando. Ei, irmão, comece a ser transformado. Entenda, pior que seja a situação, Deus está usando ela para te transformar. E quando você for transformado, você vai olhar para aquela situação e você vai dizer, não, você não me vence mais. Davi estava tão cheio de Deus, tão cheio da presença. Cristo estava tão vivo nele. E quando ele olhou para o gigante, ele disse, não vai dar nem para cheirar. Todo mundo olhou para o gigante e diz assim, é grande demais, eu não posso vencer. Davi olhou e falou, é grande demais, não tem como errar. Então, irmão, se você está vendo algumas situações e as situações te derrubam, imagina as situações que você não vê. Então, quando você olhar para as situações, eu estou vivendo, tem um levante lá no trabalho, tem? É para você orar mais. Pastor, eu te ajudo na oração. Minha esposa te ajuda, os irmãos da igreja te ajudam, é só contar. Chega e conta para o irmão, fala, não ora comigo. Tem um levante lá no trabalho, eu vou desistir de tudo. Aí faz igual aquele cara da internet, uma mostradinha, diz, continue. Eu gosto assim. O diabo faz desse jeito. Tem um levante lá no trabalho, tem um levante lá no trânsito. As coisas não estão dando certo, as portas não estão se abrindo. Pode ter certeza que Deus está querendo dizer, ora mais. Ora mais um pouquinho, você vai ver as coisas acontecerem. E ora direito.
a Bíblia diz que não recebeis por pedido mal. Não pede direitinho. Pede direitinho que você quer. Cuidado, vai pedir para Deus matar ninguém, não. Deus vai matar. Mata meu chefe. Não, Deus está querendo matar você. Abraão, leva Isaac lá, mata Isaac. Deus queria matar Abraão, né, Isaac? Pastor, vamos ver se esse homem está morto, né? O filho que ele tanto desejou, vamos ver se ele me entrega. Não entrega. Deus diz, não, mas meu irmão, para de olhar para a situação e dizer, essa situação a situação vai acabar comigo. Vai não. As piores situações são as que mais vão te levantar. As suas piores dores, seus piores traumas vão ser os seus maiores testemunhos. Pastor, você não sabe o que eu passei naquele tempo, mas eu venci. Pastor, você não sabe o que eu passei no meu casamento, mas eu persisti. Pastor, você não sabe que um dia eu tive um câncer, mas eu venci o câncer. Pastor, você não sabe pela situação que eu passei durante anos, mas hoje eu estou aqui, firme em Jesus. Então deixa eu dizer uma coisa para você, não pare a voz. Viva a transformação em Cristo Jesus. E toda vez que haver um levante, toda vez que você pensar em parar, diga, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que a minha vontade seja anulada, que a vontade dele cresça. E quando nós cantamos aqui, que ele cresça, que ele apareça, e que eu diminua. É estranho, irmão, um Deus tão grande, servir a todos. É estranho, Jesus, o Filho do Rei, aquele que podia ser servido por todos, pegar uma bacia, uma toalha e dizer para os discípulos, eu vou lavar o pé de vocês. Porque ele está dizendo, eu sou menor que vocês. Sabe qual é o nosso problema, irmão? Que a gente quer aparecer, a gente quer ser grande. Nosso maior problema é esse, é ser grande. Pastor, não posso ter um cargo de chefia na empresa? Pode. Só quanto maior você for, mais servo você vai ter. Quem convive comigo sabe, eu não tenho dificuldade de servir, não. Se eu estou num lugar e eu tenho oportunidade, eu pego água para todo mundo, eu pego café para todo mundo. Eu brinco com todo mundo. Se eu tiver que reformar a igreja, eu sou o primeiro a estar aqui. Pastor, você está querendo se exaltar? Eu sou assim. Eu sou assim. Se tiver que ser o primeiro a chegar, eu sou o primeiro a chegar, eu sou o último a sair. Isso é algo que Deus fez em mim, porque eu era o primeiro a correr. Vai reformar a igreja, já arrumava muita coisa para fazer. Entenda uma coisa, Deus te chamou para ser pequeno, para Ele crescer em você. E quando Ele crescer em você, você vai ser tão grande, você vai ter que ser pequeno. Jesus era tão grande que Ele tinha que ser pequeno. Deus quer fazer coisas tão grandes, tão preciosas em você, coisas tão maravilhosas em você, que você tem olhado para coisas pequenas achando que é grande. Entenda uma coisa, quero finalizar aqui, quando subir o pessoal do louvor, por favor. Às vezes você está olhando para coisas pequenas, enxergando como grande, e está desprezando coisas grandes, achando que é pequeno. Isso é uma inversão. Nossa, eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo, eu preciso disso, eu preciso resolver isso, eu preciso vencer isso, eu preciso aquilo. E aí está achando, isso, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. E na verdade a Bíblia diz que buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6,33. A gente está correndo atrás das demais coisas. As demais coisas, o carro, a casa, o emprego bom, a conta cheia no banco. Se você quiser dar amém, pode dar. Amém? Essas demais coisas para mim, isso aí está no pacote. Só que a gente está correndo atrás do pacote. A gente está correndo atrás do pacote. Correndo atrás daquilo que já é nosso. Só que a gente está indo no endereço errado. Porque a gente está correndo atrás das coisas, esquecendo que a gente tem que buscar primeiro o reino. Buscar primeiro o reino. O reino que está dentro de você. O reino que Deus mora.
pastor, Deus mora dentro de você. Deus mora dentro do barco. E aí a gente está indo para um monte de lugar. E aonde você tem que ir todo dia aqui no reino? Edificar. Deus não vai te dar nada que você não esteja pronto para receber. Um dia eu falei para uma pessoa: você quer viajar? Eu quero para os Estados Unidos, eu quero fazer isso. Eu falei: você já tem passaporte? Não. Eu falei: então tira o passaporte. Deus não vai pular a fila para te abençoar. Pastor, eu quero um carro, tira a habilitação. E aí começa a profetizar o carro, passar em frente à agência, passar em frente às concessionárias, começar a dizer: isso aqui é meu carro, eu vou ter um carro desse. Organize a sua vida. Organize a sua vida em Deus. Talvez o seu guarda-roupa é organizado, as suas finanças é organizado, talvez muita coisa está organizada na sua vida, mas a sua vida em Deus está totalmente desorganizada. Pastor, então eu vou bagunçar o guarda-roupa. Não, continua com ele arrumado. Deixa o guarda-roupa arrumado. Deixa a sua vida financeira organizada, mas organize a sua vida em Deus. Vá para Deus todos os dias. Não passe um dia, não se permite passar um dia sem orar, sem buscar a sua face, sem dizer: Jesus, eu quero que o Senhor viva em mim, eu quero que essa presença seja real em mim, eu quero vencer o meu eu quero vencer esse que ainda briga lá na empresa, esse que ainda fala mal lá na empresa, esse que ainda briga com o marido, esse que ainda xinga, esse que ainda fala algumas coisas que não deveria fazer, esse que faz algumas coisas que não deveria mais fazer. Eu quero ser transformado por Ti, Jesus. Leva para Ele todos os dias a sua vida, vai organizando. Pastor, é muita coisa, mas devagarzinho, vai falando para Ele. Amém? Vai se colocando em pé no seu lugar. Esse